A tigela de vidro escorregou das mãos de Lauren Brooks, apenas o suficiente para a multidão ofegar. Então tombou completamente, enviando uma cascata de ponche carmesim gelado, caindo sobre a cabeça de Emily Walker. Risadas irromperam antes que o líquido mesmo terminasse de escorrer de seu cabelo. Ninguém notou a forma como a respiração de Emily prendeu ou como suas mãos instintivamente voaram para seu estômago, protegendo a vida de 6 meses dentro dela. 800 convidados estavam de pé sob lustres de cristal no coração de Manhattan, vestidos em seda e diamantes, observando uma mulher grávida sendo publicamente destruída como se fosse entretenimento cuidadosamente planejado para sua noite. E a Amelie ficou congelada no centro do salão de baile do Grand Ashford Hotel, seu vestido cor de champanhe agarrado ao seu corpo, encharcado e pesado. O tecido que ela tinha passado semanas escolhendo agora pendia irregularmente rasgado, ligeiramente na bainha de onde ela tinha tropeçado antes. O frio infiltrou-se em sua pele, agudo e chocante, e seu bebê chutou forte contra suas costelas, um lembrete repentino de que ela não estava sozinha dentro de seu próprio corpo, mesmo que estivesse sozinha em todas as outras maneiras. Faça isso corretamente, Ethan, disse Walker, sua voz suave, amplificada pelo silêncio que seguiu o riso. Se você vai fazer um ponto, faça-o claro. Ethan estava alto ao lado de Lauren, uma mão repousando casualmente em suas costas inferiores, como se este fosse seu lugar de direito. Aos 38, ele usava o sucesso da maneira como alguns homens usavam ternos sob medida confortavelmente, confiantemente, sem um traço de dúvida. Seu sorriso nunca alcançava seus olhos quando ele olhava para Emily. Nunca tinha tido não por muito tempo. Emily piscou, ponche escorrendo de seus cílios, seu coração batendo tão alto que ela tinha certeza que as pessoas mais próximas a ela podiam ouvi-lo. Ela abriu a boca, então a fechou novamente, procurando por palavras que de repente pareciam muito pequenas para sobreviver em uma sala tão cruel. Nós temos um bebê, ela sussurrou finalmente, sua voz mal levada além da primeira fila de mesas. Eu sou sua esposa. A palavra pareceu diverti-lo. Esposa, Ethan repetiu, rindo suavemente como se ela tivesse feito uma piada. Emily, você foi uma fase, um capítulo conveniente. Eu precisava de legitimidade enquanto construía meu nome. Você me deu isso. Ele gesticulou vagamente para seu vestido encharcado, para suas mãos trêmulas. Mas Lauren é meu futuro. Você é sempre temporária. Lauren levantou o queixo, seus lábios curvados em um sorriso satisfeito. Ela escovou fiapos imaginários da jaqueta de Ethan. Então olhou diretamente para Emily, olhos brilhando com triunfo. Você realmente pensou que isso duraria? Ela disse, sua voz leve e quase brincalhona. Homens como Ethan não ficam com mulheres que precisam de salvação. Mais risadas ondularam pela multidão. Alguns convidados desviaram o olhar desconfortáveis. Outros inclinaram-se para a frente, telefones erguidos gravando cada segundo. Ninguém interveio. Nenhuma voz se manifestou. Emily sentiu algo dentro dela rachar, lento e profundo como gelo se partindo sob pressão. Ela lembrou-se do homem que Ethan costumava ser o estudante de pós-graduação em dificuldades, recitando poesia através de uma mesa de cafeteria, prometendo-lhe para sempre com olhos cheios de fome e esperança. Ela lembrou-se de defendê-lo contra seus irmãos, contra cada aviso que ela tinha recusado ouvir. Parada aqui agora, encharcada e tremendo, ela entendeu quão cuidadosamente aquela versão dele tinha sido construída. Todos, Ethan disse, levantando seu copo. Vamos fazer um brinde à honestidade para finalmente se livrar de peso morto. A sala seguiu sua liderança a copos, cristal levantado, tilintando como aprovação. As pernas de Emily tremeram, sua visão embaçada. Por um momento, ela pensou que poderia desabar ali mesmo, no chão de mármore, cercada por estranhos que achavam sua humilhação divertida. Ela pressionou a palma da mão contra o estômago, ancorando-se,
respirando através da náusea, do medo, da vergonha queimando sua garganta. Ela não viu o movimento perto das portas do salão de baile a princípio. Ninguém o fez. A atenção ainda estava fixada nela no espetáculo que Ethan havia criado. Levou um eco metálico agudo, o som de portas pesadas batendo para quebrar o feitiço. Cabeças se viraram. Conversas morreram a meio da respiração. 3 homens estavam emoldurados na porta, silhuetados contra a luz do corredor além. Eles não se apressaram. Eles não falaram. Eles simplesmente entraram com o tipo de autoridade silenciosa que fazia o ar parecer mais pesado, mais denso, como se a sala em si tivesse começado a prender a respiração. O coração de Emily parou. Mesmo depois de 5 anos de silêncio, ela os teria conhecido em qualquer lugar. Emily não percebeu que estava chorando até que uma gota caiu no chão de mármore e se estilhaçou em algo pequeno e humilhante a seus pés. O ponche continuou a escorrer de seu cabelo, traçando caminhos lentos por seu pescoço e ao longo de sua coluna vertebral, frio o suficiente para fazê-la estremecer. Ela ficou muito parada porque qualquer movimento parecia que poderia fazê-la desmoronar completamente. Ethan a observou da maneira como alguém poderia observar um inconveniente finalmente se revelar. Não havia hesitação em sua postura, nenhum brilho de dúvida em sua expressão. Se algo, ele parecia aliviado. Aliviado que a máscara estava fora. Aliviado que ele não tinha mais que fingir. Você sempre faz as coisas tão dramáticas, ele disse, balançando a cabeça como se desapontado com sua performance. Eu te disse desde o começo, Emily, eu nunca quis esta vida. Você queria a casa, o bebê, a ilusão de permanência. Eu concordei com isso porque era útil. A palavra aterrissou mais forte que o ponche. Útil. Emily engoliu sua garganta queimando. Ela procurou os rostos ao redor dela, vasculhando a multidão por um pedaço de humanidade, por alguém que pudesse lembrar que ela era uma pessoa, não uma lição. Ela viu curiosidade, desconforto, alguns sorrisos apertados. Ela viu telefones levantados mais alto, ajustando ângulos. Ninguém se moveu. Eu te dei tudo, ela disse quietamente. Não como uma acusação, mas como uma declaração de fato. Eu acreditei em você quando você não tinha nada. Eu fiquei entre você e minha família quando eles me avisaram. Eu te escolhi. Ethan suspirou, o som exagerado e impaciente. Essa foi sua escolha. E, francamente, isso tornou meu trabalho mais fácil. Seu sobrenome abriu portas que eu não poderia ter forçado a abrir sozinho. Investidores ouviram. Pessoas marcaram reuniões. Eles confiaram em mim porque você estava ao meu lado. Ele fez uma pausa, então sorriu finamente. Mas agora eu não preciso mais disso. Lauren riu suavemente. O som agudo e preciso como vidro batendo em porcelana. Ela se inclinou mais perto de Ethan, sua mão deslizando na dele como se reivindicando um prêmio. Você realmente deveria agradecê-la, ela disse. Ela ajudou a construir a fundação, mas as fundações não recebem crédito quando a casa está terminada. As palavras feriram porque eram destinadas a isso. Emily sentiu a sala inclinar ligeiramente, seu equilíbrio vacilando. Por uma fração de segundo, ela imaginou como seria gritar, quebrar algo, fazê-los sentir até mesmo uma fração do que ela estava sentindo. Em vez disso, ela exalou lentamente, forçando sua respiração a se estabilizar. Seu bebê chutou novamente, mais forte desta vez, e algo dentro dela mudou. Não força, ainda não, mas clareza. Você está errado, ela disse levantando a cabeça. Sua voz ainda era suave, mas não tremia mais. Eu não imaginei esta vida. Você pediu por ela. Você falou sobre família, sobre estabilidade. Você disse que queria ser melhor que os homens que vieram antes de você. O sorriso de Ethan desvaneceu apenas um pouco. Aquilo foi marketing, ele respondeu. E você comprou. Isso é com você. A crueldade de sua honestidade sugou o ar da sala. Alguns convidados se mexeram em seus assentos. Alguém tossiu. Em algum lugar perto do fundo,
Uma mulher sussurrou que isso tinha ido longe demais, mas ela não levantou a voz. Ela não deu um passo à frente. Emily sentiu uma dor familiar se espalhar por seu peito. A velha dúvida, a velha vergonha. Talvez ela tivesse sido ingênua. Talvez ela tivesse querido a história mais que a verdade. Por anos ela tinha carregado o medo silencioso de que seus irmãos tivessem razão, que ela tivesse confundido charme com caráter. Parada aqui agora, encharcada e exposta, ela não podia mais negar. Ethan olhou ao redor, desfrutando da atenção. Não vamos arrastar isso, ele disse. Segurança irá acompanhá-la para fora. Eu sugiro que você reserve um tempo para pensar sobre como você quer lidar com o divórcio. Seja razoável, Emily. Você não tem muita alavancagem sobrando. Divórcio. A palavra ecoou em sua mente, oca e surreal. Ela pensou no berçário meio acabado em casa. As pequenas roupas dobradas cuidadosamente em gavetas, o nome que ela tinha sussurrado para si mesma à noite quando não conseguia dormir. Lauren se inclinou novamente, sua voz baixa, mas audível o suficiente para carregar. Tente não fazer uma cena na saída. Você já se envergonhou o suficiente. Foi quando Emily percebeu algo mais. Algo que a surpreendeu com sua calma certeza. Eles verdadeiramente acreditaram que este era o fim. Eles acreditaram que ela estava terminada. Sozinha, impotente, ela quase riu. Ela não sabia ainda como a noite se desenrolaria. Ela não sabia que consequências esperavam logo além das portas do salão de baile. Mas em algum lugar profundo sob a humilhação, sob a traição e o medo, uma verdade silenciosa se assentou. Eles a tinham subestimado, e eles não tinham ideia de quem tinha estado observando. Emily virou-se lentamente, como se o ato em si exigisse permissão de cada memória que ela tinha tentado enterrar. No momento em que seus olhos os encontraram, a sala se dissolveu. Os lustres, os convidados, a humilhação desvaneceram-se em algo distante e irreal. Havia 3 homens parados logo dentro da porta, sua presença constante e inconfundível, como a gravidade se afirmando após o caos. Daniel Wright estava no centro, ombros largos, sua postura, controlada ao ponto da contenção. Aos 45, ele carregava a autoridade da maneira como alguns homens carregavam raiva silenciosamente com propósito. Seu terno escuro estava perfeitamente ajustado, mas suas mãos estavam cerradas ao lado do corpo, nós dos dedos pálidos. À sua direita estava Michael 42, sua expressão ilegível, olhos afiados e calculistas, já mapeando consequências. E ao lado dele, Ryan, o mais jovem, aos 39, calmo de uma maneira que parecia perigosa. Seu telefone segurado frouxamente em sua mão, como se a noite inteira já tivesse sido catalogada e processada. Por um batimento cardíaco, ninguém se moveu. Emily sentiu algo dentro dela fraturar e curar ao mesmo tempo. Suas pernas ameaçaram ceder, não de medo desta vez, mas de alívio tão avassalador que beirava a dor. Ela tinha imaginado este momento em fragmentos ao longo dos anos, imaginado como seria vê-los novamente. Ela nunca tinha permitido a si mesma imaginar que seria assim. O olhar de Daniel fixou-se nela imediatamente. Não a sala, não Ethan, ela. Sua expressão mudou fúria, dando lugar a algo muito mais devastador. Dor. Michael inalou bruscamente, sua mandíbula apertando. A calma de Ryan rachou apenas o suficiente para Emily notar seus dedos se curvando ligeiramente em torno de seu telefone. Os convidados sentiram a mudança antes de entendê-la. Sussurros ondularam pelo salão de baile, nomes murmurados em voz baixa. Alguém perto da frente enrijeceu o reconhecimento, surgindo tarde demais. Os irmãos Wright não eram estranhos. Eles eram infraestrutura. Influência, poder que não se anunciava porque nunca precisou. Ethan deu um meio passo para trás, instintivo e não planejado. Seu copo tremeu em sua mão. Quem são eles? Lauren sussurrou, mas a resposta já estava se espalhando pela sala como fumaça.
Emily sentiu os olhos de Daniel suavizarem quando eles se encontraram novamente com os dela. Ele se moveu primeiro lento e deliberado, cada passo medido como se estivesse se mantendo unido por pura vontade. Quando ele a alcançou, ele não falou. Ele tirou sua jaqueta e a colocou sobre os ombros dela com mãos que tremiam apesar de seu controle. O calor a atingiu de uma vez, e com ele o cheiro que ela lembrava da infância, limpo e familiar. Eu sinto muito, ela sussurrou as palavras se libertando antes que ela pudesse pará-las. Você estava certo. Daniel balançou a cabeça uma vez, um pequeno movimento decisivo. Depois, ele disse quietamente, agora mesmo você está vindo conosco. Michael estava ao seu outro lado em um instante, sua mão firme em seu cotovelo. Há um médico lá fora, ele disse em voz baixa. Você e o bebê vão ser examinados. Sem argumentos. Ryan olhou para além dela, seus olhos brevemente passando para Ethan antes de retornar ao seu rosto. Todo o resto pode esperar. Emily permitiu-se ser guiada para em frente. Enquanto ela se movia, ela pegou vislumbres da sala onde ela tinha estado sozinha momentos antes. Rostos pálidos, sorrisos sumidos, telefones abaixados. A dinâmica de poder tinha mudado tão completamente que era quase física. Ethan finalmente encontrou sua voz. Este é um evento privado, ele disse, forçando autoridade em seu tom. Você não pode simplesmente invadir aqui. Daniel parou de andar. Ele virou-se lentamente, sua presença preenchendo o espaço sem esforço. Privado, ele repetiu. Você humilhou minha irmã grávida na frente de 800 pessoas. A palavra irmã aterrissou como um veredicto. O rosto de Ethan esvaziou de cor. O aperto de Lauren em seu braço apertou, então afrouxou como se ela estivesse reconsiderando tudo o que pensava saber. Os convidados se inclinaram para trás, alguns instintivamente criando distância, como se a própria associação tivesse se tornado perigosa. Nós estivemos assistindo. Ryan acrescentou calmamente, levantando seu telefone apenas o suficiente para Ethan ver a tela brilhante o tempo todo. Emily não olhou para trás enquanto eles alcançavam as portas. Ela não precisava. Ela tinha passado anos acreditando que tinha escolhido independência quando, na verdade, ela tinha escolhido isolamento. Agora cercada pelas pessoas que ela uma vez acusou de controlá-la, ela sentiu algo desconhecido e firme se instalar em seu peito. Segurança. Quando o ar fresco da noite tocou sua pele, Emily exalou pelo que pareceu a primeira vez em anos. O que quer que viesse a seguir, ela não o enfrentaria sozinha. As portas fecharam atrás de Emily com uma finalidade abafada, selando-a para longe do salão de baile e de tudo que ele tinha tirado dela. Lá fora, o ar da noite era agudo e limpo, cortando o calor que tinha se acumulado sob os lustres. Um sedã preto estava parado na calçada, seu motor zumbindo suavemente, esperando controlado. O mundo além do hotel parecia estranhamente calmo, como se não tivesse acabado de testemunhar o colapso de um casamento em tempo real. Emily mal registrou o movimento ao seu redor, até que ela estivesse sentada dentro do carro, envolvida agora não apenas na jaqueta de Daniel, mas em um cobertor grosso que alguém tinha colocado em seus ombros. Uma mulher em seus primeiros 50 anos, composta e eficiente, inclinou-se pela porta aberta. Ela se apresentou como Doutora Hayes, sua voz firme enquanto suas mãos examinavam Emily com cuidado prático. Perguntas foram feitas, respostas dadas, um pulso encontrado, um batimento cardíaco confirmado. Quando a médica finalmente acenou com a cabeça e disse que o bebê estava bem, a compostura de Emily quebrou completamente. Ela cobriu o rosto e chorou o tipo de soluços que vinham de exaustão profunda em vez de dor fresca. Michael sentou-se ao lado dela, silencioso, sua presença sólida. Ryan ficou do lado de fora do carro, falando baixinho em seu telefone, já colocando algo irreversível em movimento. Daniel observava da calçada, sua atenção dividida entre sua irmã e a entrada do hotel, onde a luz ainda se derramava como uma ferida que se recusava a fechar.
Dentro, o salão de baile estava se desvendando. A ausência de Emily não tinha restaurado a ordem. Se algo tinha tornado a sala mais instável. Conversas tinham parado. A música nunca recomeçou. Convidados estavam congelados entre mesas, incertos se iriam embora ou ficariam presos entre curiosidade e medo. Ethan permaneceu perto do centro da sala. Vidro abandonou sua confiança, sangrando a cada segundo. Segurança se moveu desconfortavelmente, insegura de cuja autoridade importava agora. Ryan voltou para dentro sozinho, as portas se abrindo para ele, como se instintivamente ciente de quem detinha o poder. Ele se moveu pela sala sem urgência. Sua calma mais inquietante do que a raiva teria sido. Telefones subiram novamente, mas desta vez não para registrar humilhação. Desta vez, pessoas sentiram história sendo feita. Segurança não estará escoltando ninguém. Ryan disse casualmente, sua voz carregando. Esta propriedade mudou de mãos mais cedo esta noite. Um murmúrio varreu a sala. Do que você está falando? Ethan exigiu, embora a ponta em sua voz o traísse. Ryan virou-se, finalmente dando-lhe sua total atenção. Eu comprei o hotel, ele disse. 3 minutos atrás. O silêncio caiu tão abruptamente que pareceu projetado. Ethan o encarou, boca abrindo, então fechando. Isso não é possível. Ryan sorriu fracamente. É muito possível e muito documentado. Michael entrou em seguida, flanqueando Ryan, sua presença mais fria, mais afiada. Você também deveria saber, ele acrescentou, que a transmissão ao vivo que você pensou que era apenas fofoca alcançou vários milhões de espectadores, incluindo reguladores, investidores e pessoas muito menos perdoadoras do que nós somos. As mãos de Ethan começaram a tremer. Lauren recuou, sua expressão tremeluzindo com algo próximo ao pânico. A realidade sobre a qual ela tinha construído sua confiança estava se dissolvendo diante de seus olhos. Daniel entrou por último. Ele não levantou a voz. Ele não precisava. A sala se curvou em direção a ele, a atenção se encaixando como se treinada. Ele parou a poucos pés de Ethan, sua expressão desprovida de teatralidade. Você humilhou minha irmã porque você pensou que ela estava sozinha, Daniel disse. Você pensou que as pessoas que a protegiam tinham ido embora. Você estava errado. Ethan engoliu em seco. Daniel? Eu não sabia, ele disse rapidamente. Se eu soubesse a quem ela estava conectada, eu nunca teria. Daniel levantou uma mão, o interrompendo. A quem ela estava conectada? Ele repetiu. Essa é a parte que você ainda não entende. As palavras se assentaram pesadamente. Isso não é sobre nosso nome, Daniel continuou. É sobre o que você fez quando acreditou que não haveria consequências. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre seu caráter. Michael deu um passo à frente. Nós estivemos investigando você por 5 anos, ele disse uniformemente. Desde o dia em que você se casou com ela, discrepâncias financeiras, ativos não divulgados, conflitos de interesse. Nós tínhamos suspeitas. Esta noite confirmou intenção. A respiração de Ethan veio superficial. Você não pode fazer isso, ele sussurrou. Eu tenho advogados. Ryan inclinou a cabeça. Nós também. Melhores. Lá fora, Emily apoiou a cabeça contra o assento, ouvindo o eco distante de vozes levantadas que ela não conseguia mais distinguir. Ela se sentiu estranhamente desapegada, como se o pior já tivesse acontecido, e tudo agora fosse simplesmente consequência. Milhas longe do salão de baile, uma verdade finalmente se instalou em seus ossos. Os homens que ela uma vez acusou de controlá-la não estavam aqui para dominar. Eles estavam aqui para corrigir uma mentira. E dentro do hotel, a mentira sobre a qual Ethan tinha construído sua vida estava desabando peça por peça. No momento em que Daniel se afastou de Ethan, o salão de baile não parecia mais um lugar de celebração, mas um tribunal sem paredes. Ninguém falou. Ninguém se moveu. Os convidados que tinham rido antes agora estavam rígidos, olhos desviando-se para saídas que de repente pareciam muito distantes.
O poder tinha mudado tão completamente que mesmo o ar parecia resistir ao movimento. Ethan tentou falar novamente, mas sua confiança tinha evaporado. Palavras caíram sem forma, sem autoridade. Ele falou de mal-entendidos, de estresse, de como as coisas tinham saído do controle. Cada desculpa soava mais fina que a última. Ele não estava mais se apresentando para uma audiência. Ele estava lutando pela sobrevivência. Michael ouviu sem interrupção, sua expressão inalterada. Quando Ethan finalmente ficou sem fôlego, Michael falou, sua voz medida e precisa, como se lendo de um livro razão. Ele descreveu as inconsistências primeiro. Avaliações de propriedades inflacionadas, comissões ocultas, empresas de fachada tão cuidadosamente estratificadas que quase passaram despercebidas. Quase. As palavras caíram uma após a outra. Não dramático, não emocional, mas devastador em sua clareza. Ryan não acrescentou nada a princípio. Ele simplesmente andou até a beira da sala e gesticulou sutilmente. Telas montadas ao longo das paredes piscaram para a vida, substituindo imagens da celebração abortada por documentos, gráficos, linhas do tempo. Ofegos ondularam pela multidão enquanto o reconhecimento se espalhava. Isso não era rumor, isso era evidência. Ethan encarou as telas como se elas pudessem se rearranjar se ele esperasse tempo suficiente. Isso é confidencial, ele disse fracamente. Você não pode simplesmente exibir isso. O olhar de Daniel endureceu. Você perdeu o direito à discrição no momento em que humilhou minha irmã. Lauren tinha recuado vários passos, seu triunfo anterior esvaziado de seu rosto. Ela observava as telas em crescente horror, reconhecendo e-mails que ela tinha enviado, conselhos que ela tinha dado, assinaturas que ela tinha assumido que nunca seriam rastreadas. Seu mundo construído sobre a proximidade ao poder estava desabando mais rápido que o de Ethan, porque o dela nunca tinha sido verdadeiramente dela. Você me disse que isso estava resolvido. Ela sussurrou para Ethan, o pânico aguçando sua voz. Ele não respondeu. Michael virou-se para ela, então a avaliando com o mesmo escrutínio calmo. Você é uma advogada licenciada, ele disse, o que torna seu envolvimento significativamente pior. Lauren abriu a boca, fechou-a novamente. Pela primeira vez naquela noite, ela parecia pequena. Lá fora, Emily sentou-se envolvida em silêncio e couro macio, as luzes da cidade borrando-se além das janelas fumê, enquanto o carro estava parado apenas longe o suficiente da entrada para mantê-la fora de vista. Ela sabia que algo irreversível estava acontecendo lá dentro. Ela não sabia os detalhes, apenas o peso disso, a sensação de que uma estrutura em que ela tinha vivido por anos estava finalmente sendo desmantelada. Ela não sentiu alegria nisso, apenas um alívio cansado e constante. Daniel voltou para o carro, brevemente agachando, então seus olhos estavam nivelados com os dela. Eles estão chamando as autoridades federais, ele disse gentilmente. Você não precisa ver isso, Emily acenou com a cabeça. Eu não quero. Você não deve a ninguém encerramento esta noite, ele acrescentou. Você deve a si mesma segurança. Ela estendeu a mão para dele apertando uma vez. Foi o suficiente. Dentro do salão de baile, os primeiros oficiais uniformizados chegaram silenciosamente, eficientemente. A visão de distintivos quebrou a última ameaça de negação. Os ombros de Ethan caíram. A performance tinha lá acabado. O homem que uma vez acreditou ser intocável, agora parecia exatamente o que ele era, exposto, comum, com medo. Quando o agente principal falou o nome de Ethan, a sala pareceu exalar como um. Telefones subiram novamente, mas desta vez ninguém riu. Ninguém sorriu. O espetáculo tinha se tornado frio. Lauren tentou escapar. Ela não chegou longe. Enquanto algemas se fechavam em torno de pulsos e direitos, eram lidos em voz alta. Daniel dirigiu-se à sala uma última vez. Ele não gritou. Ele não ameaçou. Ele simplesmente declarou fatos. O que eles tinham testemunhado, o que eles tinham participado e o que o silêncio diante da crueldade verdadeiramente significava.
Vocês todos tiveram uma escolha esta noite, ele disse. Alguns de vocês riram, alguns de vocês gravaram, nenhum de vocês interveio. Lembrem-se disso. Ninguém encontrou seus olhos. As portas fecharam novamente, desta vez atrás de oficiais e dos restos quebrados de uma vida construída sobre engano. O salão de baile ficou vazio e envergonhado, seu luxo de repente sem sentido. No carro, Emily apoiou a mão sobre o estômago e sentiu seu filho se mover firme e vivo. A noite tinha tirado muito dela, mas também tinha devolvido algo que ela pensava ter perdido para sempre. Não vingança, não vitória, pertencimento. E pela primeira vez em anos, isso foi o suficiente. A cidade recuou atrás deles enquanto o carro movia seu movimento suave e deliberado, como uma decisão já tomada. Emily observou as luzes borrarem-se em faixas contra a janela. Cada um fragmento de uma vida que ela não mais reconhecia como sua. O choque tinha se instalado em algo mais silencioso agora, mais pesado. Não luto exatamente, mas como a dor que vem quando a verdade finalmente termina de rearranjar tudo que você pensava saber. Ninguém falou por vários minutos. Daniel dirigiu. Michael olhou direto para a frente. Ryan sentou-se ao lado de Emily perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor constante de sua presença. Foi Ryan quem finalmente quebrou o silêncio. Nós deveríamos ter te protegido melhor, ele disse, não olhando para ela. Emily virou a cabeça ligeiramente. Você tentou, ela respondeu. Eu simplesmente não deixaria você. A admissão sentou-se entre eles. Nem acusação, nem absolvição. O aperto de Daniel apertou brevemente no volante, então relaxou. Nós respeitamos sua escolha, ele disse mesmo quando nos custou. Essa foi a parte que mais doeu, não a humilhação, nem mesmo a traição de Ethan. Foi a percepção de que o amor tinha estado lá o tempo todo, firme e paciente, enquanto ela tinha confundido distância com liberdade e silêncio com força. Ela tinha querido provar que podia sobreviver sem eles. Em vez disso, ela tinha quase se perdido tentando. Eles chegaram à casa da família logo após a meia-noite. A casa estava quieta e sólida, inalterada nas maneiras que importavam. Enquanto Emily entrava, o cheiro familiar de madeira polida e linho limpo envolveu-a como uma memória que ela nunca tinha verdadeiramente deixado. Ela afundou no sofá, exaustão pressionando seus ossos. Um médico viria de manhã. Advogados já tinham sido chamados. Tudo prático estava sendo cuidado sem que ela tivesse que pedir. Aquilo também a inquietou. Ela tinha se acostumado a gerenciar tudo sozinha, a se inclinar para a responsabilidade como uma forma de justificar ficar. Agora, com nada exigido dela, ela se sentiu estranhamente sem rumo. Michael trouxe-lhe chá. Daniel colocou outro cobertor sobre suas pernas. Ryan sentou-se no chão por perto, perto o suficiente para que ela pudesse alcançá-lo se precisasse de ancoragem. Nenhum deles pairou. Nenhum deles pediu a ela para explicar. Eles simplesmente ficaram. Eu pensei que vocês queriam controlar minha vida, Emily disse eventualmente, olhando para a xícara em suas mãos. Eu pensei que era por isso que vocês continuavam questionando ele. Me questionando? Daniel ajoelhou-se na frente dela, encontrando seus olhos. Nós queríamos te proteger, ele disse. Mas proteção parece controle quando você tem medo de perder sua independência. Nós deveríamos ter dito isso mais claramente. Eu estava com medo, ela admitiu. Não de vocês. De me tornar pequena, de ser definida pelo seu nome em vez de minhas próprias escolhas. Ryan acenou com a cabeça. Então você escolheu alguém que te fez sentir escolhida. A percepção foi afiada, mas não cruel. Emily fechou os olhos, deixando-o assentar. Ethan nunca tinha tentado controlá-la. Ele simplesmente a tinha deixado desaparecer em suas ambições, silenciosamente apagando suas necessidades, até que ela acreditasse que eram fardos. Ela tinha confundido isso com respeito.
Notícias externas se espalharam mais rápido do que a noite podia contê-las. A filmagem, a prisão, as divulgações financeiras. Pela manhã, o nome de Ethan Walker não seria mais falado com admiração. Lauren Brooks enfrentaria perguntas das quais ela não conseguiria se safar com charme. As consequências estavam se movendo com a lenta certeza de algo há muito tempo devido. Emily não se sentiu vindicada. Ela se sentiu cansada. Ela dormiu por algumas horas, sem sonhos e pesada, e acordou com a luz do sol filtrando-se pelas cortinas que ela reconhecia da infância. Pela primeira vez em anos, ela não acordou com pavor apertando seu peito. A casa estava quieta, mas viva. Em algum lugar lá embaixo, um café estava sendo preparado. Papéis farfalhavam. A vida continuou. Daniel a encontrou na cozinha já vestida, já composta. O casamento será declarado inválido, ele disse gentilmente. A segunda família confirmou tudo. Emily acenou com a cabeça. Ela tinha esperado isso. Bom, ela disse, eu não quero mais estar ligada a ele. Não legalmente, não emocionalmente. Michael encostou-se ao balcão. Você não tem que tomar nenhuma decisão agora. Eu sei, ela respondeu. Mas eu quero fazer uma. Eles esperaram. Eu quero criar meu filho aqui, ela disse. Não porque eu preciso ser resgatada, mas porque eu quero que ela cresça sabendo como o apoio real parece. Ryan sorriu pequeno e genuíno. Isso não é desistir da independência, ele disse. Isso é escolher comunidade. Emily apoiou a mão em seu estômago, sentindo a suave tranquilidade do movimento sob sua palma. O futuro ainda era incerto. Seria bagunçado, doloroso às vezes, mas seria honesto, e desta vez ela não o enfrentaria sozinha. As consequências não chegaram todas de uma vez. Elas se desenrolaram com a precisão lenta e inexorável de uma maré que vinha subindo por anos sem ser vista, até que finalmente cruzou a linha onde o recuo não era mais possível. Emily observou acontecer de longe, não por evasão, mas porque ela não precisava mais estar no centro da destruição para entendê-la. O nome de Ethan começou a desaparecer de lugares que ele uma vez tinha dominado. O site de sua empresa ficou escuro da noite para o dia. Reuniões foram canceladas sem explicação. Parceiros lançaram declarações cuidadosamente redigidas que não diziam nada e significavam tudo. A ilusão de sua independência, a imagem que ele tinha curado tão meticulosamente desabou sob o peso de documentos que contavam uma história muito menos lisonjeira. Fraude não parecia dramática na impressão. Parecia metódico, repetitivo, inevitável. A queda de Lauren foi mais silenciosa, mas não menos completa. A firma para a qual ela trabalhava a colocou em licença imediata, então cortou laços completamente. Clientes se retiraram. Colegas pararam de atender suas ligações. A autoridade que ela uma vez exercia através da proximidade evaporou no momento em que o escrutínio substituiu a admiração. Ela tinha acreditado que a inteligência sozinha a protegeria. Ela tinha subestimado quão pouca tolerância o mundo tinha para a ambição sem integridade. Emily leu sobre isso em fragmentos, manchetes, notificações que ela não abriu. Conversas que ela ouviu por acaso, mas não se juntou. Seus irmãos a protegeram do pior disso, não escondendo a verdade, mas recusando-se a deixar que isso definisse seus dias. Ela compareceu a consultas médicas. Ela caminhou pelas ruas tranquilas perto da casa. Ela começou a imaginar um futuro não moldado por reação. Uma tarde, ela se encontrou sozinha no jardim atrás da casa, a luz do sol aquecendo a pedra sob seus pés. Ela não tinha percebido quanto tempo tinha passado desde que ela tinha ficado parada sem se preparar para o impacto. A ausência de medo parecia quase desconhecida. Ela apoiou uma mão em seu estômago e falou suavemente, não para mais ninguém, mas para a vida crescendo dentro dela. Eu estou aprendendo, ela disse. Eu nem sempre escolhi bem, mas estou escolhendo diferente agora. Dentro, Daniel estava ao telefone com aconselhamento legal, finalizando arranjos que assegurariam que Emily nunca mais tivesse que falar com Ethan novamente.
Michael revisou planos de longo prazo com uma eficiência que beirava a ternura. Ryan monitorou a narrativa pública, corrigindo imprecisões sem sensacionalismo, certificando-se de que a história de Emily não fosse distorcida em algo que ela não reconhecesse. Eles não pediram a ela para perdoar. Eles não pediram a ela para ser forte. Eles permitiram que ela fosse humana. Quando Ethan finalmente pediu para vê-la, a pergunta foi apresentada gentilmente, sem expectativa. Emily considerou isso cuidadosamente. Ela imaginou sua voz, suas explicações, sua necessidade de ser compreendido. Ela não sentiu raiva ao pensamento, apenas distância. Não, ela disse finalmente, eu não preciso de encerramento dele. Eu já o tenho. Essa percepção a surpreendeu com sua certeza. Encerramento, ela entendeu agora, não era algo que outra pessoa concedia. Era algo que emergia quando a verdade parava de mudar. Nas semanas que se seguiram, Emily começou a reclamar pedaços de si mesma que ela tinha negligenciado. Ela retornou ligações que ela tinha uma vez evitado, reconectou-se com amigos de quem ela tinha silenciosamente desaparecido. Cada conversa era tentativa a princípio, então mais calorosa, enquanto as pessoas percebiam que ela não estava mais performando resiliência, mas praticando honestidade. Ela não estava mais interessada em provar nada. Uma noite, enquanto o sol descia baixo e a casa se instalava em seu silêncio familiar, Emily se juntou a seus irmãos na sala de estar. Eles falaram sobre pequenas coisas, sobre trabalho, sobre jantar, sobre nada em particular. A facilidade disso a pegou de surpresa. Eu costumava pensar que o amor tinha que doer para ser real, ela disse de repente. Que se não fosse difícil, significava que eu não estava me esforçando o suficiente. Daniel olhou para ela por um longo momento. Amor pode ser desafiador, ele disse, mas nunca deve fazer você desaparecer. A verdade disso se instalou em seus ossos. Lá fora, o mundo continuou a atribuir significado ao que tinha acontecido. Lições foram tiradas, julgamentos passaram. Emily os deixou. A história não mais pertencia a todos os outros. Ela pertencia a si mesma novamente. E enquanto ela estava no limiar da maternidade, cercada por pessoas que não precisavam que ela fosse menor para se sentir segura, ela entendeu algo que a guiaria pelo resto de sua vida. Poder não era sobre controle. Era sobre presença, sobre aparecer quando importava e ficar quando era mais fácil ir embora. Pela primeira vez em anos, Emily se sentiu pronta para o que viria a seguir. Na manhã depois da noite que estilhaçou tudo, a cidade acordou zumbindo com rumores, manchetes e meias-verdades. Mas dentro da casa tranquila junto ao rio, Evelyn finalmente dormiu sem medo. A luz do sol derramou-se por janelas altas, suave e perdoadora, tocando as paredes de um lugar que ela tinha uma vez chamado lar, e então abandonado em nome do amor. O silêncio parecia desconhecido, quase pesado, ainda assim seguro. Pela primeira vez em anos, ela não estava se preparando para julgamento. Ela estava simplesmente respirando. Lá embaixo, seus irmãos já estavam acordados, não tramando, não retaliando, mas restaurando a ordem com a mesma precisão que usavam para administrar impérios. Advogados vinham e iam quietamente. Telefones tocaram e foram silenciados. Declarações foram redigidas, revisadas e aprovadas, não para glorificar vingança, mas para contar a verdade. Cada palavra importava agora. Cada frase carregava peso. Evelyn estava no topo da escadaria, uma mão apoiada no corrimão, a outra sobre seu estômago. O bebê mexeu-se gentilmente, como se sentindo a mudança em seu mundo. Ela pensou no salão de baile, nas risadas, no choque frio da humilhação, e quão perto ela tinha chegado de acreditar que era tudo o que ela merecia. A memória não mais queimava. Ela se assentou em vez disso como uma cicatriz que provou que ela tinha sobrevivido. Quando ela se juntou a seus irmãos na sala de estar, a conversa parou. 3 homens poderosos que podiam silenciar salas de reuniões e governos olharam para ela com algo mais suave que autoridade. Respeito, alívio, amor sem condição.
Eles não perguntaram a ela o que ela queria fazer em seguida. Eles esperaram. Eu quero meu nome de volta, ela disse finalmente, sua voz calma, firme. Não apenas legalmente. Eu quero que signifique algo novamente. Não vingança, não pena, verdade. Seu irmão mais velho acenou com a cabeça. Então nós contamos a sua maneira. A história estourou mais tarde naquele dia, não como escândalo, mas como acerto de contas. Sem manchetes sensacionalistas, sem edições cruéis, apenas fatos. Um homem poderoso exposto, uma mulher traída, uma família que se recusou a deixar o silêncio vencer. A resposta pública foi rápida e implacável. Empresas cortaram laços. Convites desapareceram. Aliados desapareceram da noite para o dia. O mundo que Marcos tinha construído sobre manipulação desabou mais rápido do que tinha surgido. Mas nada disso importava para Evelyn da maneira que ela pensou que importaria. O que importava era a tarde tranquila quando ela sentou no jardim com seus irmãos, o cheiro de terra fresca no ar, ouvindo enquanto eles discutiam sobre nomes de bebê, como homens normais que uma vez a tinham ensinado a andar de bicicleta e remendado seus joelhos ralados. O que importava era a percepção de que ela nunca tinha verdadeiramente estado sozinha, mesmo quando ela pensou que estava. Semanas se passaram. A cidade seguiu em frente, como cidades sempre fazem. Novos escândalos substituíram os antigos. Mas dentro das paredes da família, algo novo estava sendo construído. Não proteção nascida do medo, mas confiança reconstruída lentamente, honestamente. Seus irmãos não mais pairavam. Eles aprenderam quando recuar. Ela aprendeu a se inclinar sem se sentir possuída. O divórcio foi rápido. Não houve batalhas, não houve negociações. O casamento nunca tinha existido legalmente da maneira que ela acreditava. Essa verdade feriu, mas também a libertou. Ela assinou os papéis finais com uma mão firme, não porque ela era forte, mas porque ela não precisava mais provar isso. Em uma noite tranquila, meses depois, Evelyn estava perto da janela de seu quarto de infância, observando o rio refletir a luz que desvanecia. Seu telefone zumbiu com uma mensagem de um amigo com quem ela não falava há anos. Um pedido de desculpas, uma confissão, arrependimento. Ela o leu, então colocou o telefone para baixo sem responder. Algumas pontes não precisavam de reconstrução. Sua vida não era um final de conto de fadas, era algo melhor, real. 6 meses depois, em um quarto de hospital privado, cheio de luz suave e orações sussurradas, sua filha nasceu. Um pequeno choro feroz quebrou o ar, e Evelyn sentiu algo dentro dela finalmente se encaixar. O passado afrouxou seu aperto. O futuro chegou alto e inegável. Seus irmãos estavam por perto, atipicamente quietos, cada um deles desfeito pelo peso daquela pequena vida. Um por um, eles seguraram sua sobrinha com mãos que tinham assinado acordos de bilhões de dólares e encerrado carreiras agora tremendo de admiração. Isto, Evelyn sussurrou olhando para sua filha, é onde começa. Anos a partir de agora, pessoas ainda falariam sobre a noite em que um homem poderoso foi destruído em público. Eles debateriam se o castigo cabia ao crime. Eles argumentariam sobre dinheiro e influência e poder. Mas a história real era mais quieta. Era sobre uma mulher que aprendeu que amor sem respeito não é amor de jeito nenhum. Sobre uma família que esperou, não para controlar, mas para pegá-la quando ela caiu. Sobre o tipo de força que não grita, não humilha, não busca aplausos. Às vezes a maior vitória não é observar alguém cair. É levantar, ir embora e construir uma vida tão plena, tão honesta, que o passado não mais tem espaço para seguir. E naquela casa tranquila junto ao rio, com um bebê dormindo pacificamente e 3 irmãos discutindo suavemente lá embaixo, Evelyn finalmente entendeu como o verdadeiro poder se sentia. Histórias como esta revelam um padrão que especialistas veem repetidamente. Abuso prospera em silêncio, isolamento, e a crença de que valor deve ser ganho através da resistência.
Cura começa no momento em que a verdade é falada e o apoio é permitido de volta. Poder não é dominação. Poder real é responsabilidade, presença e a coragem de ir embora quando a dignidade é ameaçada. Se esta história ressoou com você, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever para mais histórias que exploram força, justiça e resiliência com profundidade e honestidade. E se você acredita que a dignidade sempre vem primeiro, comente uma frase simples abaixo. Escolha dignidade.